voltando aqui, ainda falando de princípios, eu falei para vocês que tem bastante coisa para a gente falar de princípios que são cobrados bastante no nosso exame de ordem, tá? Então, quero garantir que vocês vão para a prova sabendo tudo, a gente não vai esquecer nada, vocês vão lembrar de tudo na hora da prova. Olha lá na tela, pessoal, vamos falar sobre o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade, de uma maneira geral, artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que diz o seguinte: a criação, a modificação da norma tributária em matéria de vigência se aplica à regra ex nunc, não atingido fatos geradores passados. O que isso significa? Volta aqui para mim. A partir do momento que nós criamos um tributo, ele deve valer para os fatos geradores que acontecerem daqui para frente, né? O princípio da retroatividade, quando a gente fala de uma maneira geral no direito, diz que a lei é criada daqui para frente, né? Ela não atinge fatos passados. Seria desleal com o contribuinte ou com qualquer pessoa se uma lei nova atingisse fatos passados, né? Ninguém pode fazer algo prevendo que surgirá uma lei ou algo parecido. Então, a regra é simples. Criado, alterado um tributo, ele só tem validade para os fatos geradores que acontecerem daqui para frente. Os que passaram, em regra, passaram. E a gente chama de ex nunc. Você, aluno, tenho certeza que sabe, né, a diferença de ex tunc e ex nunc, né? Para você não esquecer mais, tem uma brincadeira que a gente faz aqui com relação às regras do ex tunc com T e ex nunc com N. Quando a gente fala ex tunc com T, letra T, T de testa, né? Então, você usa o seu amigo aí do seu lado para fazer essa regra, essa brincadeira, você bate aqui na testa dele, ele vai para trás. Ex tunc é daqui para trás. Quando eu falo ex nunc, N, com a letra N, N de nuca, daqui para frente. Dá um tapa aí na nuca do seu amigo, ele vai para frente, né? Então, ex nunc, daqui para frente. A regra é ex nunc, atingido os fatos geradores daqui para diante. A brincadeira é para você lembrar, né? Tenho certeza que agora você não vai esquecer a diferença entre ex tunc e ex nunc. Vamos ali adiante, vai. Mas nós temos as exceções, como todos os bons princípios têm as suas exceções. A regra é que eles sejam atingindo fatos geradores daqui para frente, mas três exceções nós temos. Primeira exceção, artigo 106, inciso 1 do Código Tributário Nacional, diz que os tributos eles são criados, né, instituídos daqui para frente, a menos que a lei nova seja expressamente interpretativa e que não combine penalidades. O que isso significa? O que é uma lei expressamente interpretativa? Pessoal, de uma forma geral, é uma lei que não cria, que não modifica os fatos jurídicos. Ela não torna nada mais oneroso ao contribuinte. Ela é interpretativa, ela nasce para compreender uma lacuna de uma outra lei, para suprir uma lacuna de uma outra lei, para interpretar, para explicar uma outra lei. Ela não tem nenhum efeito prático na vida do consumidor. Um exemplo que eu dou de lei meramente interpretativa suponhamos que uma lei é criada a princípio, instituído um tributo novo, um fato gerador novo, enfim, tá? Só que essa lei, quando é criada, ela não vem com prazo de pagamento, ela não vem com qualquer prazo de pagamento, tá? Então, existe uma lacuna nessa lei. Tempos depois, é criada uma outra lei específica só para dizer, com relação à lei tal, o prazo para pagamento será no dia tal. Bom, essa é uma lei meramente, expressamente interpretativa. Ela não cria nada novo, ela só supre algo de outra lei. Ela não modifica o direito em si, tá? Ela só nasce, nós temos diversas leis aí que servem justamente para suprir algumas lacunas, para dizer como é feito determinado pagamento, qual é o prazo, quem é o contribuinte principal, ela supre alguma lacuna de alguma lei principal. Ela nasce só
interpretando algo que já foi criado, tá? Então, se existe aí uma lei que é interpretativa, essa lei pode atingir fatos geradores passados, principalmente porque ela nasce para suprir alguma lacuna de uma lei que já foi criada, que já atingiu outros fatos geradores, tá? Vamos adiante, segunda exceção, pessoal, na tela. Artigo 106, o inciso 2 do Código Tributário Nacional, diz que a lei nova tributária retroagirá para, olha só que interessante, para ato não definitivamente julgado, quando vier uma legislação que excluir infração ou reduzir penalidade. O que isso significa? Um ato não definitivamente julgado, ou seja, um ato que ainda esteja sendo discutido por meio de lei, ou um ato que ainda esteja acontecendo, que ainda não teve decisão final num processo, por exemplo, um ato que não foi transitado em julgado, se ainda estiver acontecendo e no meio disso sobrevier uma lei nova que exclua infração ou reduza a penalidade, aí sim, pessoal, haverá a incidência dessa lei nova naquele ato do contribuinte que ainda não foi julgado definitivamente. Se já foi julgado definitivamente, já tem trânsito julgado, já passou, não há mais o que já discutir, obviamente que não tem sentido retroagir. Mas se ainda houver discussão, se ele ainda de repente estiver pagando uma prestação de um tributo ou uma penalidade referente a algo que ele tenha feito e aí sobrevier uma nova lei dizendo que aquilo não é mais penalidade, não tem por que ele continuar realizando o pagamento, né? Ou se ele estiver realizando o pagamento de uma multa, por exemplo, e sobrevier uma lei tributária reduzindo o valor daquela multa, obviamente o contribuinte será beneficiado disso, tá bom? Mais uma exceção aqui comigo, artigo 144, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Em se tratando de lançamento tributário, a lei que criar novos métodos de fiscalização ou arrecadação poderá retroagir. Bom, um exemplo muito claro que eu dou sobre isso é com relação à lei da CPMF, que foi criada a lei sobre operações, sobre movimentações financeiras, foi criada em 1996, e quando ela foi criada, ela dizia que a fiscalização dela não podia acontecer com base em declarações de imposto de renda, né? Existiam outros métodos de fiscalização para a CPMF. Em 2000, veio uma lei nova que criava novos métodos de fiscalização para a CPMF. Ela dizia, olha, agora a CPMF pode ser fiscalizada também com base na arrecadação do imposto de renda de cada contribuinte, tá? Então, essa lei nova, ela não é uma interpretativa, mas ela criou um novo método de fiscalização. E aí, o artigo 144, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional diz que a lei que cria novos métodos só de fiscalização, ela não tem alteração no direito em si, ela só cria novos métodos de fiscalização. Ela pode sim atingir os fatos geradores passados, desde que ainda não alcançados aí pela questão de prescrição e decadência, mas pode sim alcançar os fatos geradores passados, tá? Como foi essa lei criada em 2000, a lei nova criou um novo método de fiscalização da CPMF que foi criado antes, em 1996. Então, as pessoas entre 96 e 2000 foram fiscalizadas com esse novo método, tá bom? Então, 3 exceções com relação ao princípio da irretroatividade. Atinge, sim, fatos geradores passados, desde que seja uma lei meramente interpretativa, desde que ato não definitivamente julgado venha excluir infração ou reduzir penalidade, ou ainda a lei nova crie novos métodos de fiscalização, lançamento, e aí sim atinge fatos geradores passados, desde que não atingidos pela prescrição e decadência. Tá bom? Vamos aqui adiante, pessoal. A gente vai entrar agora, terminamos princípios,
Antes de terminar mesmo a questão de princípios, a gente só quero falar para vocês que em alguns lugares, alguns livros, algumas doutrinas, vocês vão ouvir falar também sobre o princípio da liberdade de tráfego, né? O que significa essa questão de liberdade de tráfego? Mais do que um princípio, eu falei logo no começo para vocês que era importante que nós aprendêssemos bem o conceito de tributo. Por quê? Porque a questão da liberdade de tráfego, ela é sim um princípio tributário, que ela diz que não pode ser criado um tributo que limite o tráfego das pessoas entre cidades e estados. Não pode limitar o tráfego entre pessoas e coisas de uma cidade para o outro, de um estado para o outro. Aí o aluno levanta bravo para mim e fala assim, poxa professora, mas e o pedágio? Né? Não vou mais pagar pedágio então, porque é um princípio que eu tenho de liberdade de tráfego, a Constituição Federal fala e o Estado não obedece. Bom, voltando no conceito de tributo, pessoal, a gente tem que saber o que é tributo. Por quê? Porque determinadas cobranças não são tributos. E se não são tributos, não estão sujeitos às limitações do poder de tributar. Pessoal, pedágio não é tributo. Pedágio é uma tarifa. Guardem isso. Pedágio é uma tarifa. Todas as vezes que vocês utilizam pedágio, vocês estão pagando o preço das concessionárias, que são as empresas que são contratadas pelo Estado, né, para que fiscalizem as estradas, as rodovias, a segurança, os limites, eles fiscalizam, eles fazem esse trabalho do Estado. Em troca disso, ao invés do Estado pagarem a elas instituem a sua tarifa, o seu preço, que é cobrado diretamente de quem utiliza, certo? Não é uma violação à liberdade de tráfego, por quê? Porque, na verdade, não é o Estado que está impondo essa limitação, mas sim uma concessionária de um serviço seu. Ah, mas eu acho que é inconstitucional. Acha depois da prova da OAB. Durante a prova da OAB, durante o seu estudo, você vai entender que pedágio não é tributo, pedágio é uma tarifa. Então você, meu caro aí, estudante de direito tributário, vai prometer uma coisa para mim, né? Você vai escutar sempre aquela sua tia, aquela sua avó, falando assim, mas eu já pago IPVA para ter as estradas boas, né? Agora eu também pago pedágio. Caramba, né? É muito posto para uma coisa só. Olha só, pelo amor de Deus, você que agora já aprendeu a matéria, que você já é quase um tributarista, já está aí prestes a passar no exame de ordem, todas as vezes que você disser, prometa para mim que você disser que um pedágio é tributo, ou que você já paga IPVA para ter estradas consertadas, um panda na China vai morrer, tá? Olha só, olha a responsabilidade que você tem em suas mãos, meu caro. Não faça mais isso, pelo amor de Deus, não faz mais essa besteira de falar isso. Primeiro porque você já sabe, né, que o IPVA é o imposto, a gente vai falar disso mais adiante, mas você já sabe que o IPVA é o imposto, e imposto não tem vinculação, é sem causa. Então você não paga para ter estradas consertadas, você paga para mera arrecadação estatal, primeiro. Segundo que você sabe que pedágio não é mais tributo. Pedágio é tarifa, é preço público, tá bom? Então, só lembrando para você tem sim liberdade de tráfego, não pode ser instituído, não pode haver cobrança de nenhum tributo para você passar de um estado para o outro, de uma cidade para outra, mas também nada fala com relação a tarifas, a preços públicos, certo? Se você depois, mais uma vez, quiser escrever um artigo, protestar, levar esse projeto de lei mais adiante, faça isso depois da prova da OAB. Agora você vai prometer para mim que você vai guardar que pedágio é tarifa, pedágio não é tributo, tá bom? Bom, vamos continuar aqui comigo. Então, passados os princípios, vamos lá na tela, nós vamos falar agora sobre imunidades tributárias. E as imunidades, pessoal, mais importante que eu coloco aqui para vocês, elas são diferentes das exceções, tá? Vocês vão ouvir muitas coisas falando sobre imunidade, exceção, e ao longo do tempo vocês podem confundir.
Lembra que eu falei para vocês lá no começo, Constituição Federal tem competências e aí ela tem os limites no poder de tributar. Ela tem os princípios e também tem as imunidades, certo? Ótimo, pessoal. Então, tudo, absolutamente tudo que estiver na Constituição Federal vai falar sobre imunidades. Se você ler na Constituição Federal, não incidirá tributos sobre. Se estiver na Constituição Federal, é imunidade. Se estiver na Constituição Federal escrito incidência, é imunidade. E sim, a Constituição Federal tem alguns textos, por uma questão de erro ortográfico mesmo, está escrito incidência ou está escrito isenção na Constituição Federal. São isentos. Tudo que tiver na Constituição Federal, pessoal, sobre isenção, não é isenção, é imunidade. Ao passo que o que estiver na lei é isenção. Então, imunidade é a vedação ao poder de tributar que é dado pela Constituição Federal. A Constituição Federal proíbe que os entes federativos tributem sobre tais pessoas ou sobre tais situações, tá? E a isenção é uma permissão de lei para não tributar a determinada situação ou determinada pessoa específica, e aí a lei vai dizer o porquê, como, qual prazo, onde, tá bom? Então, de uma maneira geral, vocês têm que lembrar que imunidade está na lei, na Constituição Federal, e isenção está na lei. Olha lá na tela. Imunidade, Constituição Federal, causa de não incidência sobre uma pessoa ou objeto que já é determinada na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal já nasce e diz o seguinte: olha, ente federativo, você não pode tributar sobre determinadas pessoas, determinados bens. E é de ordem geral, tá? O que estiver na Constituição está na Constituição e a lei não pode mudar. Agora, quando é isenção, está na lei, é uma causa de exclusão de determinada tributação sobre tal pessoa, tem que ser feito por meio de lei ordinária ou lei complementar e é de ordem específica, né? Ela vai dizer a tais pessoas ou a tal pessoa que a lei diz que ela não terá a obrigatoriedade de pagar um tributo, tá bom? Então, lembra disso, imunidade, Constituição, lei é isenção. Outro dia saiu uma reportagem aí muito recente, muitos alunos me procuraram, porque a gente nunca pode confiar no que a gente escuta pelos jornais, né? Os jornais eu até desconfio que às vezes não tenha departamento jurídico, porque saiu, mais uma vez foi discutido no STF a respeito das imunidades dos livros, periódicos, enfim. E saiu no jornal assim, livros periódicos, declarada isenção, né? E ainda brinquei lá no meu Facebook, no meu Instagram, ainda brinquei com os meus alunos, dizendo que só os meus alunos sabiam que não era isenção e era imunidade, porque estava na Constituição Federal, tá? Vamos adiante aqui comigo na tela. Tem uma questão aqui, uma questão muito importante. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei... vamos lá. O município X instituiu uma taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta e remoção, tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Antes de eu entrar nessa questão, eu queria passar um pouco ainda a falar sobre imunidade. Tem como você pular para mim? Deixar a questão para depois? Porque eu quero entrar primeiro, explicar para os alunos antes deles responderem comigo essa questão. Aqui, vamos voltar aqui. A questão era para entrar depois, entrou antes, mas vamos falar primeiro aqui das imunidades. Quando a gente fala então de imunidades, que aí depois a gente responde essa questão com muita calma. Quando a gente fala de imunidades, pessoal, nós temos as imunidades que são chamadas de genéricas e nós temos as imunidades que são específicas, tá? Olha o que está na tela para vocês. As imunidades que são genéricas, elas são genéricas porque elas são dadas a todos os impostos. Então, determinadas pessoas, coisas, terão imunidades com relação aos impostos.
Artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, ele elenca exatamente nas suas alíneas as imunidades genéricas. Então fica fácil, porque as genéricas elas estão todas juntinhas para vocês aí na Constituição Federal, no inciso 6 do artigo 150, as alíneas, ela fala sobre todas as imunidades genéricas. E a gente fala, olha o que eu coloco aqui na tela para vocês, pessoal. A gente fala sobre, são as pessoas, olha o que está sublinhado, que tem sorte, tá em vermelho, tá vendo? S-O-R-T-E, sorte. Lembra dessa palavra sorte, porque são as pessoas que têm sorte de não pagarem impostos. Sabe o que isso significa, pessoal? Que as imunidades genéricas são somente sobre impostos. Guarda isso. Com relação aos outros tributos, elas não têm imunidade, tá? Mas sobre os impostos, essas pessoas têm sorte de não pagar os impostos. Por que sorte? Acompanha aqui na tela comigo. São as pessoas que são, primeiro, sorte, o S. O que tem o S ali? Olha lá na tela. Subjetivas. Tá? A linha C, ela fala sobre as imunidades subjetivas, e quando eu falo subjetivas, eu falo de sujeitos, né? Sujeitos. Então, não pode tributar e não pode ter impostos sobre patrimônio, rendas e serviços de quais sujeitos, de quais pessoas. Coloco lá para vocês, partidos políticos, fundações, entidades sindicais, dos trabalhadores, instituições de educação, de assistência social sem fins lucrativos. Percebe que essas pessoas são sujeitos, né? São pessoas, por isso o S de sorte, são pessoas que não pagam impostos. Essa imunidade é dada aos sujeitos, então é o sujeito, é o partido político que não paga imposto, tá? É o sujeito, ele não paga nenhum imposto. Então, se o partido político tem um veículo, ele não paga IPVA. Se o partido político tem uma residência, né, ele não paga o IPTU. A mesma coisa sobre as entidades, as assistências sociais sem fins lucrativos, né, as entidades educacionais. São as pessoas, são os sujeitos que têm essa imunidade genérica só sobre impostos. Lembrando que todas as outras espécies tributárias incidem sim, tá bom? Continuando aqui, então, no O de sorte, são as objetivas. As objetivas que está na linha D e também na linha E, tá? São os livros, jornais, periódicos, o papel destinado à sua impressão, os fonogramas musicais produzidos no Brasil, autores brasileiros ou as obras interpretadas por brasileiros, arquivos digitais, etc. Essa linha E, pessoal, os fonogramas, né, que fala basicamente dos Blu-rays, DVDs, ainda não foi matéria de prova, desde a sua instituição, que foi há pouco tempo, veio por uma questão de emenda constitucional, foi acrescentada há cerca de mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, ela ainda não foi matéria de prova, então eu acho que a qualquer momento pode ser cobrado na sua prova, é muito importante. Então, de uma maneira geral, pessoal, os livros, papel, aí se pergunta, mas e os livros impressos? Aliás, os livros que não são impressos, os livros digitais, né, que hoje em dia a gente tem os e-books, né, raramente uma pessoa compra um livro. Também os e-books, eles têm imunidade. Lembrando, se eu falo que os sujeitos, né, que tem, quando eu falo do S, são sujeitos que têm imunidade, quando eu falo do O de objetos, são os objetos que têm imunidade. A imunidade recai sobre o objeto, sobre o livro, sobre o periódico, sobre o jornal, sobre o Blu-ray, o DVD. Não é o dono da livraria que tem imunidade, não é o cantor que tem imunidade, não é o artista que está no Blu-ray que tem imunidade, é o Blu-ray, é o DVD, é o livro, é o jornal, é o periódico, é o e-book. Ou seja, o dono da livraria vai pagar o IPTU da livraria dele. O que não vai acontecer, não vai incidir impostos sobre a produção do livro. Quem tem imunidade é o livro, guarda isso, é o objeto, não é a pessoa. Diferente do primeiro que eu falei para vocês, que é o sujeito. Ali é o partido político, a entidade educacional que tem a imunidade. Aqui é o livro, o objeto que tem a imunidade, certo? Continuando aqui na tela comigo,
Nós temos também a imunidade recíproca, tá? Que está na linha A. A imunidade recíproca, ela fala sobre patrimônio, renda e serviço dos entes federativos um dos outros. Muito importante isso, pessoal, que as imunidades recíprocas diz basicamente que um ente federativo não pode tributar o outro, né? Um estado não pode tributar o outro, um município não pode tributar o outro, por isso que elas são R, né, de recíprocas. E, por fim, templos de qualquer culto, né, completando aí o sorte, a palavra sorte, templos de qualquer culto, ou seja, qualquer templo religioso, seja qual for a religião, né, desde que inseridas na forma correta, feitos por meio de lei, obedecendo todas as regras da legislação para a sua criação de um templo, de um culto, haverá também imunidade com relação às igrejas de uma forma geral, tá? Mas imunidade também, lembrando só sobre os impostos, são as imunidades genéricas, são as pessoas que têm sorte de não pagar imposto. Guarda isso, porque isso é uma pegadinha muito boa a ser cobrada em exame de ordem, tá? E aí, pessoal, continuando aqui na tela comigo, o artigo 14 do CTN, ela traz uma limitação muito importante para o seu exame de ordem, para que você saiba. O Código Tributário Nacional diz que existe uma regra para aplicação dessa imunidade, tá? Principalmente com relação à linha C do artigo 156, que é aquela imunidade dos sujeitos, né? Diz que eles têm a imunidade, mas eles têm algumas regras a seguir. Desde que não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio e renda a qualquer título, apliquem integralmente no país os seus recursos e as receitas e despesas devem ser descritos formalmente nos seus livros contábeis, tá? Então, isso é muito importante. Existem algumas regras que devem ser obedecidas para que eles consigam essa imunidade, tá? Também, olha só o que fala a súmula 724 do STF. Ela deixa claro uma questão que era muito cobrada antigamente, que dizia o seguinte: mas imaginem que um partido político tem um território em determinado lugar locado a terceiro. Imaginem só que um partido político tem um território, um imóvel locado a um terceiro que não tem nada a ver aí com o partido, mas que mora lá. Alugou o imóvel e mora lá, ou tem, de repente, uma empresa naquele lugar. Haverá imunidade sobre aquele imóvel, haverá sobre o IPTU daquele imóvel, por exemplo? E a súmula 724 do STF esclarece isso muito bem, que ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel, a qualquer entidades referidas pelo artigo 156, a linha C da Constituição Federal, desde que, pessoal, olha para mim, desde que a destinação desse imóvel seja em prol da entidade. Tá? Então, assim, se o partido tem se a escola, a entidade educacional tem uma cantina, por exemplo, a cantina vai pagar ISS? Não, a cantina, ou está circulando mercadoria, vai pagar ICMS? Não, pessoal, ela tem essa imunidade, por quê? Porque a destinação do lucro dessa cantina é em prol da entidade. Então, toda a renda que for em prol da entidade, em prol do sujeito, haverá sim a imunidade de impostos, tá certo? Legal, pessoal. Vamos mais adiante aqui comigo. Nós temos também ainda as imunidades específicas. Se eu falei para vocês que as imunidades genéricas, por um lado, eram para todos os impostos, as específicas aqui no quadro são aquelas que não só sobre impostos, mas de uma maneira geral sobre alguns tributos específicos e algumas situações específicas. Por exemplo, olha o que eu coloco aqui na tela para vocês. Com relação ao ITR, haverá uma imunidade específica para aquelas pessoas que forem proprietárias de pequenas glebas rurais, e o que diz o que é uma pequena gleba é a própria lei do ITR, tem aí os parâmetros da metragem de algo considerado como pequena gleba, que sejam efetivamente exploradas
e que desde que seja o único imóvel daquele proprietário. Então, o proprietário é o único imóvel dele, que ele efetivamente explore aquela terra e que aquela terra dele seja considerada, com relação à sua metragem, uma pequena gleba rural, haverá imunidade de ITR. Está lá na previsão do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Olha que interessante, eu falei para vocês que as imunidades genéricas elas estavam certinhas, concentradas ali no 150, inciso 6, né, nas alíneas do inciso 6 da Constituição Federal. Estava uma embaixo da outra e era sobre todos os impostos. As específicas, pessoal, por outro lado, elas estão distribuídas. Elas estão distribuídas e onde vocês vão encontrar? No próprio artigo do tributo. Então, o artigo 153, que fala sobre os tributos da União, ele fala sobre o ITR nos seus incisos, e aí lá no parágrafo 4º ele vai falar o seguinte, né? Sobre o ITR, inciso 2, né? Haverá, não incidirá ITR sobre pequenas glebas rurais efetivamente exploradas, desde que seja o único imóvel do proprietário. Lembra, toda vez que vocês lerem na Constituição Federal que não incidirá, que são isentas, que não haverá tributação, é imunidade. E isso é uma imunidade específica. Você acha lá no próprio artigo do ITR na Constituição Federal, tá? Olha a outra aqui também na tela comigo, pessoal. O ICMS, o IPI, as contribuições e CID. Todas essas com relação à exportação, não haverá incidência do tributo. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Sempre que o ICMS, o IPI, as contribuições, a CID de uma forma geral, tiver a ideia de destinação de exportação, ou seja, se uma mercadoria é circulada mais para exportação, ou se é produzido, né, o IPI, no caso do IPI, se esteja produzindo algo diferente, uma mercadoria com a intenção de exportar, né? Se determinada empresa exporta café, não haverá aí a incidência de ICMS, de IPI. Por quê, pessoal? Porque existe a imunidade. Sempre com relação à exportação, é uma dica. Viu exportação, desconfia da imunidade, tá? Porque é uma questão até, olha como é inteligente essa questão função social do tributo. É uma questão de incentivar a exportação do país. O ICMS também, voltando aqui na tela, o ICMS também com relação a combustível e serviço de comunicação e radiodifusão, né? Essa comunicação não é só comunicação, depois eu acrescento para vocês aí, é comunicação com relação à radiodifusão, tá? Só mera comunicação não tem imunidade, mas comunicação e radiodifusão de serviços gratuitos à população, aí sim tem a imunidade do ICMS. E por fim, TBI, quando fala com relação às questões de imóveis de pessoas jurídicas em capital ou transmissão por fusão, incorporação, cisão, extinção da pessoa jurídica, haverá imunidade de TBI. Basicamente, o ITBI, que é cobrado, né, sempre que há a transmissão do imóvel, transmissão onerosa de um imóvel de uma pessoa para outra, se essa transmissão acontecer entre pessoas jurídicas em capital ou houver fusão, incorporação de pessoa jurídica e houver o acréscimo desse imóvel, não haverá incidência do ITBI, mais uma imunidade específica que está ali também no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, que é específico do ITBI, tá bom? Pessoal, vou dar uma pausa aqui para vocês no intervalo e daqui a pouco a gente continua no nosso assunto direito tributário. O nosso estudo está ficando legal, vem comigo, me acompanha, depois do intervalo a gente volta.